Nesse exercício, temos que provar que a função f de t é descontínua no ponto t igual a 2, certo? Determinar se essa descontinuidade ela é removível ou essencial. Caso seja removível, nós temos que redefinir a função e fazer então um gráfico dessa função. Nesse caso aqui, nós temos uma função de duas sentenças, né? Funções de várias sentenças, em que a função 9 menos t quadrado vale se t for menor ou igual que 2, e 3t mais 2 vale se t for maior que 2, tá bom? Então, quando a gente tem funções, né, de duas sentenças, para provar que ela é descontínua, como eu já falei para vocês, basta provar que ela não é contínua, tá bom? E funções de duas sentenças, é bem simples provar essa descontinuidade. Por quê? Se você aplicar o limite, tá, de x tendendo a um ponto pela esquerda, né, a gente representa esse menos pela esquerda, da f de x, tá? Nesse caso aqui a gente está trabalhando com f de t, né? Então eu vou colocar t, tá bom? Então, o limite da função f de t, quando t tende a um ponto pela esquerda, é igual, vou chamar aqui de L. Tá bom? E se você calcular o limite, né, desse mesmo ponto, agora pela direita, da mesma função, o limite tem que ser o mesmo, tá bom? Se esse limite aqui for o mesmo, a função ela é contínua, tá? Ela é contínua. Tudo bem? Bom, como a gente está trabalhando aqui com funções de duas sentenças, a gente tem que analisar esse t, tá? Esse t é exatamente no 2, ok? À esquerda de t, certo? À esquerda de t, nós temos a função 9 menos t quadrado. À direita de t, que é maior que 2, nós temos a função 3t mais 2, certo? Então é isso que a gente vai fazer, aplicar esse limite. Então, limite, quando t tende a 2 pela esquerda, né? Então vai se aproximar pela esquerda, vale qual função? Vale essa função aqui, 9 menos t quadrado. Aplicando então t menos 2, nós vamos ter 9 menos 2 ao quadrado, isso dá 9 menos 4, que dá 5. Então o limite pela esquerda foi 5, né? No ponto t igual a 2. Agora aplicando o limite para t tendendo a 2 pela direita. Então pela direita vale essa função aqui, a função 3t mais 2. Aplicando t igual a 2, nós vamos ter 3 vezes 2 mais 2. 2 vezes 3 dá 6, mais 2, nós vamos ter então 8. Perceba que os limites laterais foram diferentes. Ou seja, a nossa função é descontínua. Ok? Isso prova então que a função ela é descontínua e essencial. Por quê? Porque mesmo a gente removendo, né, esse t igual a 2, a função continua sendo descontínua, né? Não há um tratamento que se faça nessa função para que torne, né, o valor desses limites laterais iguais. É por isso que a gente chama então que ela é essencial. E por isso não tem como a gente reformular essa função. Ok? Agora eu convido então a verificar o gráfico dessa função lá no GeoGebra, né? E para a gente ver então o estudo de por que ela é descontínua, porque esses limites laterais são diferentes. Vamos lá? Com o GeoGebra aberto, vamos digitar então aquela função de duas sentenças. Então, para isso, você digita a palavra função, vai aparecer umas opções, e você vai escolher essa aqui, ó, função valor
de x inicial e valor de x final. Clica nela, você vai digitar inicialmente a função 9 menos x ao quadrado. Né? Perceba que no exercício está t, só que o GeoGebra não reconhece t como valor de abscissa. Tá? Então a gente vai trocar o t por x, mas não vai influenciar em nada, né, na resposta. Tá bom? Então 9 menos x quadrado, né, o valor de x inicial é infinito, né, porque é t menor ou igual que 2, ou seja, x menor ou igual que 2. Então a gente vem aqui, ó, nesse caractere aqui, seleciona e vamos achar o símbolo de infinito aqui, certo? Colocar primeiramente menos, depois vir aqui colocar infinito, né, que vai de menos infinito, e o nosso x final, certo, é 2. Em seguida, então, você pode apertar Enter. E pode observar que a nossa função já está aqui limitada. Certo? Tudo bem? Bom, vamos digitar então a outra parte da função, que é 3t mais 2. Então, novamente, você vem aqui embaixo, digita a palavra função, seleciona a segunda opção, coloca a função agora que é 3x mais 2. O valor inicial, então, agora é 2 e vai até mais infinito. Então, digita mais, seleciona lá o símbolo de infinito e dá um Enter. Ok? Então, observe que a nossa função gerou aqui. Ok? E agora a gente vai fazer aquela análise, né, de limites. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. Tá? O zoom da função. E vamos fazer a análise que nós elaboramos lá na lousa, tá bom? Então perceba que nós calculamos o limite pela esquerda, né? Então veio aqui pela esquerda e nós encontramos 5. Né? E de fato, quando a função se aproxima pela esquerda, tem imagem 5, ok? E quando ela vem pela direita, a sua imagem é, pela direita, a sua imagem é 8. Né? Então perceba essa descontinuidade que existe da função. Por isso que nós afirmamos que os limites laterais foram diferentes, porque pela direita foi 8 e pela esquerda foi 5. Isso então já descaracteriza como uma função contínua. Tá? Então a gente, a partir desse gráfico, afirma que a função ela é descontínua e essencial, porque mesmo se você remover, né, essa descontinuidade no ponto 2, continua sendo uma função descontínua porque existe um salto aqui, né? Tudo bem? Então por isso que a gente afirma que é uma função descontínua.